No dia do casamento, noivo e noiva capricham no banho, vestem roupas limpas e bonitas, roupas que condigam com aquele momento solene do casamento, fazem um penteado bem caprichado, mas a noiva, como já se sabe, é a que gasta mais tempo se arrumando, porque além do penteado, ela vai se maquiar, ela quer cobrir todas as rugas, as sarnas, as manchas que tenham aí no seu rosto, porque ela quer se apresentar ao seu noivo com a aparência mais bonita possível. Então, ela gasta o tempo que for possível para investir na sua beleza, para cuidar da sua beleza. E algumas irmãs que já passaram por isso sabem do que eu estou falando. Algumas nem vão casar, mas mesmo para vir para o culto ainda gastam bastante tempo aí com as suas maquiagens. Irmãos, a igreja de Jesus Cristo é comparada com uma noiva que está sendo caprichosamente banhada pela palavra de Deus. Ela também está cuidando, a igreja está cuidando da sua beleza. Mas a beleza da igreja, ela não é produzida por uma maquiagem, e sim pela santidade. A beleza da igreja é a santidade, como também a beleza do crente é a sua santidade. O verdadeiro crente zela pela sua santidade, assim como uma noiva zela pela sua beleza. Assim como uma noiva não quer chegar de qualquer jeito no seu casamento, de qualquer aparência, nós entendemos que o crente não pode andar de qualquer jeito na companhia de Deus. Para andar na companhia de Deus, nós temos que ser belos no sentido de sermos santos. Para andarmos na companhia de Deus, temos que ser santos. Porque sem santificação, Hebreus 12:14 diz, ninguém verá o Senhor. É sobre isso que nós temos estudado na primeira epístola de João, capítulo 1, e um versículo que tem sido a base para as nossas últimas considerações, tem sido o versículo 5, lá de 1 João, capítulo 1, que lá diz que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Esse Deus santo exige santidade daqueles que devem andar em sua companhia. Hoje, gostaria de continuar o tema da semana passada, as provas da comunhão com Deus. As provas da comunhão com Deus. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 1, e vamos ler os versículos 5 a 10. Primeira epístola de João, próxima ali do livro de Apocalipse. Primeira epístola de João, capítulo 1, os versos 5 a 10, diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Quais são as provas de que você realmente tem comunhão com Deus? Isto é, quais são as provas de que você de fato é salvo? Lembra que Jesus Cristo disse que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é ter comunhão com Deus e com o seu Filho Jesus Cristo. No versículo 3 diz que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Quais são as provas de que você tem realmente comunhão com Deus? Ou seja, quais são as provas de que você realmente é um salvo?
Semana passada, nós vimos que o verdadeiro crente prova que tem comunhão com Deus na atitude que ele tem em relação ao pecado. Nós vimos os versículos 6, 8 e 10, e lá nós aprendemos que a atitude que o verdadeiro crente tem para com o pecado é não tolerar o pecado na sua vida. Uma outra atitude que nós vimos é que o verdadeiro crente não ignora a gravidade do pecado, e nós vimos que o verdadeiro crente não nega o seu pecado. Ele não tolera o pecado, não ignora a gravidade do pecado, e ele não nega o pecado. Ainda como provas da comunhão com Deus, hoje eu quero destacar duas marcas de alguém que tem comunhão com Deus. Duas marcas de alguém que tem comunhão com Deus. Veja se você encontra na sua vida essas marcas também. Examine a você mesmo se realmente está na fé, como Paulo orienta lá na carta aos Coríntios. Então não é só para nós ouvirmos, é para nós colocarmos o nosso coração diante do que nós vamos ouvir aqui, deixar que a palavra de Deus mexa de um lado, mexa de um outro, que ela vire e revire o nosso coração, para nós vermos se nós temos as evidências, as provas de que realmente temos comunhão com Deus. Então a primeira marca que eu gostaria de destacar aqui, de alguém que tem comunhão com Deus, é coerência entre fé e prática. Coerência entre fé e prática. Então escute, a pessoa que tem comunhão com Deus, e quando eu estou me referindo à comunhão com Deus, eu quero que a gente pense nos termos de Jesus Cristo, nos termos de João. Comunhão no sentido de salvação, porque a salvação nos leva para o relacionamento com Deus, para a comunhão com Deus. Então a pessoa que tem comunhão com Deus, mantém uma coerência entre a fé que ela diz ter e a sua maneira de viver. A pessoa que tem comunhão com Deus, ela mantém uma coerência entre a fé que ela diz ter e a sua maneira de viver. Nós vimos os versículos 6, 8 e 10 na semana passada, e nesses versículos, João, ele apresenta para nós pessoas incoerentes, confissões que eram feitas por pessoas incoerentes. Por exemplo, no versículo 6, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas. Era isso que estava acontecendo lá, na igreja ali no início, pessoas que estavam dizendo, eu tenho comunhão com Deus, mas estavam defendendo que se podia viver no pecado, elas viviam nas trevas. Então João diz que se fizermos isso, se dissermos que mantemos comunhão com Deus e andarmos nas trevas, mentimos. Isso é fake news. Por quê? Simples. Luz e trevas não coexistem ao mesmo tempo na mesma superfície. Nós podemos até achar algum lugar por aqui que não tenha total luz, mas onde tem a superfície onde tem luz não vai coexistir naquele mesmo local luz e trevas. São duas coisas que não se encaixam, elas não se harmonizam. Então é impossível que você que tem comunhão com o Deus da luz, você viver nas trevas. Enquanto você tem comunhão com o Deus da luz, é impossível você viver nas trevas. É impossível você viver em comunhão com o Deus Santo, enquanto você vive no pecado. São duas coisas que não coexistem ao mesmo tempo. Se você vive no pecado, você pode até dizer, argumentar, defender, acreditar, eu tenho comunhão com Deus. Mas isto não é verdade se você vive no pecado. Porque o próprio Deus não terá comunhão com você. Como disse o profeta Isaías, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdos os seus ouvidos para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Deus esconde o seu rosto
e tapa os seus ouvidos para não ter comunhão com aqueles que vivem na iniquidade, que vivem no pecado. Então, mesmo que você diga, eu tenho comunhão com Deus, enquanto você vive no pecado, mas Deus não tem comunhão com você. Às vezes, quando alguém que se diz crente começa a andar no pecado, essa pessoa quer barganhar com Deus, quer negociar com Deus. Ela quer dar coisas para Deus, para que Deus faça vista grossa aos seus pecados. Então, eu já vi casos de pessoas que, depois que começaram a andar no pecado, se tornaram mais fiéis à assistência aos cultos, não quer deixar o pecado, mas quer continuar indo para os cultos, para a igreja, como se isso fosse um meio de acalmar Deus, de negociar com Deus, uma troca que ela está fazendo com Deus. Eu vou para a igreja e, em troca disso, Deus tolera o meu pecado. E há outros casos de pessoas que se envolvem com o pecado e passam a contribuir com mais fidelidade, como que quisesse trocar com Deus. Você fiel nas minhas contribuições e Deus vai tolerar o meu pecado. Irmãos, que incoerência. Isso são duas coisas que não combinam. O nosso Deus não é assim. Ele não está querendo fazer trocas conosco. Ele não está querendo atitudes religiosas da nossa parte para Ele tolerar ou fazer vista grossa aos nossos pecados. Na verdade, Deus ele repudia esse tipo de atitude. E a mesma coisa que Deus disse para a nação de Israel, Ele diz para nós, igreja, como alerta também. Deus teve que dizer para a nação de Israel, de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Isaías 1:11. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Sacrifícios que Deus tinha ordenado que eles fizessem. Isaías 1:12, 13 diz, quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu, quem pediu a vocês o só pisar nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. Deus tinha orientado o povo de Israel que eles fizessem sacrifícios, que fossem queimado gordura dos animais e outras coisas mais que seriam feitas. Então, quando subisse aquela fumaça dos sacrifícios, Deus ele iria aspirar aquele incenso, aquele cheiro, e seria algo que ele teria prazer. Mas ele diz, isso para mim é abominação. Por causa disso, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Vocês estão fazendo esses ritos religiosos, que foi eu que ordenei, o próprio Deus tinha ordenado, mas havia a parte dessa religiosidade, a prática do pecado, vidas em pecado. E Deus diz, quem pediu a vocês para pisar nos meus átrios enquanto vocês estão em pecado? Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Eu não quero negociar com vocês. Irmãos, esse momento que nós estamos aqui é um ajuntamento solene, uma reunião para adoração a Deus. Deus ele não recebe adoração feita por quem estiver andando no pecado. Não adianta, à medida que nós multiplicamos os nossos pecados, à medida que nós nos tornamos impenitentes sem querer abandonar o pecado, querermos aumentar a nossa frequência também na igreja. Para quê? Deus não aceita essa iniquidade associada ao ajuntamento solene. Primeiro é preciso tratar dos nossos pecados para então oferecermos a nossa adoração a Deus. Para Ele é insuportável que as pessoas o honrem com os lábios enquanto o seu coração está longe dele. Foi isso que Jesus disse. Você já leu o livro de Malaquias? Lá no capítulo 2, o profeta Malaquias, é o último livro aí do Antigo Testamento. O profeta Malaquias fala de pessoas que
cobriam o altar de lágrimas, choravam, cobriam o altar com gemidos. Embora essas pessoas continuassem aí com essa prática religiosa, fazendo os sacrifícios, fazendo as suas ofertas, e até se emocionavam e lamentavam diante de Deus pelas dificuldades que enfrentavam, Malaquias teve que dizer, lá no capítulo 2, versículo 13, o Senhor já não olha para a sua oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E ele disse mais, enfadais o Senhor com as vossas palavras. Enfadais, cansais o Senhor com as vossas palavras. A mesma ideia, Deus não suportar a iniquidade associada com o ajuntamento solene. É como diz lá em Provérbios 28 e 9, se alguém recusa ouvir a lei, se alguém recusa obedecer a palavra de Deus, até as suas orações serão detestáveis. E já tenho falado com algumas pessoas que estão em pecado. Você está lendo a Bíblia? Estou. Você está orando? Estou. Não deixo de orar. Mas até as suas orações serão detestáveis se você não para obedecer a palavra de Deus. Estamos entendendo isso, irmãos? A vida de um verdadeiro crente, ela é marcada pela coerência entre a fé que dizemos ter, ou a prática da religião bíblica, com a nossa fé verdadeira na necessidade de mostrar santidade. A vida de um verdadeiro crente é marcada pela coerência. A confissão de fé, eu creio em Jesus, Jesus é meu Senhor, ela precisa se harmonizar com a maneira como nós vivemos. O verdadeiro crente não é como aquele cara que diz, eu amo a minha esposa, mas tem uma amante. Tem um amante, mas ele diz, eu amo mesmo a minha esposa. Ora, se ele é minha esposa, ele não vai manter uma vida paralela com a amante. O verdadeiro crente não mantém uma vida paralela com o pecado. João, nessa parte que nós estamos olhando aqui, ele mostra que há essa coerência na vida do crente, que a maneira como nós vivemos vai se ajustar à fé que nós confessamos ter. Na verdade, mais importante do que o que nós dizemos acerca da nossa fé, é como nós vivemos essa fé. Mais importante do que o que dizemos acerca da nossa fé, é como vivemos a nossa fé. Por isso, João ele mostra aqui que a nossa fé é manifestada pelo que fazemos. Então, veja aí o contraste que ele faz. Versículo 6, ele diz, se dissermos que mantemos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, está falando de alguém que faz uma confissão, defendendo comunhão com Deus, mas a vida não se ajusta a essa confissão. Já no versículo 7 ele diz, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, ele não fala aqui de alguém que diz que anda na luz, mas alguém que mostra na prática que realmente anda na luz. De novo ele vai dizer no versículo 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, alguém que vai confessar algo, mas em seguida ele mostra alguém que não vai confessar, fazer uma simples confissão da boca para fora, mas que vai agir. Se confessarmos os nossos pecados, praticar a confissão de pecados, e aí de novo versículo 10, se dissermos. E ele mantém essa mesma ideia no capítulo 2, lá no versículo 4 ele diz, aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos é mentiroso. Mas aí em seguida ele mostra alguém que não precisa dizer isso, ela mostra isso com a sua vida. Versículo 5, aquele entretanto que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Fato é, irmãos, que a simples confissão de fé, o só falar que tem fé em Jesus, não é que isso não seja importante, mas
o simples confessar a fé não é a prova definitiva de nossa salvação. Não, a questão não se resolve em alguém dizer, eu tenho fé, eu creio em Deus, Senhor, 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 Senhor. A questão não se resume nisso, o martelo não está batido por causa disso. Não é a prova definitiva de nossa salvação. A verdadeira fé é uma árvore que produz muito fruto. É uma árvore frutífera. E esse fruto é uma vida de santificação pela obediência a Deus. A verdadeira fé é uma árvore muito frutífera e esse fruto é uma vida de santificação pela obediência a Deus. Então nós precisamos ter cuidado para não nos tornarmos como os gnósticos aqui nos dias de João, que confessavam algo a respeito de sua fé, mas viviam de maneira diferente. E Paulo teve que falar acerca dessas pessoas. Lá em Tito 1,16, ele diz o seguinte: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, dizem que conhecem a Deus, entretanto, o negam por suas obras. Tito 1,16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. Pessoas que confessam fé em Jesus, que dizem conhecer a Deus, mas não vivem de acordo com essa confissão. Paulo diz, lá em Tito 1,16, que estas pessoas são abomináveis. Que adjetivo forte, que palavra forte. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, negam por suas obras. Pessoas que procedem assim são abomináveis. Irmãos, nós estamos entendendo essa questão. Ter comunhão com Deus. Quem tem mesmo comunhão com Deus, melhor dizendo, vai ter a sua vida marcada pela coerência entre o que diz, crê e a sua maneira de viver. Há uma coerência entre a sua fé e a sua prática. Essa é a primeira marca que eu quis destacar aqui. Deixe-me dizer uma segunda marca. A segunda marca é conduta santa. A segunda marca de quem realmente tem comunhão com Deus é uma conduta ou comportamento santo. E sobre essa marca aqui eu gostaria de falar 3 verdades, mais destacar pelo menos essas 3 verdades. Primeiro, a santidade é a principal característica do crente. Santidade é a principal característica do crente. Aí no versículo 7, João diz assim, 1 João 1,7, se, porém, andarmos na luz. Circula essa palavra andarmos na sua Bíblia. Ela é importante, a gente vai ver ela outras vezes aí nesse livro. É uma referência a como você conduz a sua vida, ao seu comportamento como um todo, aquilo que é a característica principal da sua vida, da sua conduta, é, enfim, a maneira como você vive. Diferente aqui do que é dito no versículo 6, dessa pessoa que diz ter comunhão com Deus, mas vive nas trevas, o verdadeiro crente, no versículo 7, ele anda na luz. O que significa andar na luz? Versículo 7. Se, porém, andarmos na luz. Lembra, quando estudamos o versículo 5, que luz é usada como símbolo tanto para a verdade, como também para a pureza, e que está associada a essa natureza santa de Deus, de maneira que nós podemos dizer que andar na luz é andar de acordo com a verdade de Deus. Andar na luz é andar debaixo da santidade, debaixo da verdade de Deus e da sua santidade. Andar na luz é ter a sua vida caracterizada como marca principal
a obediência à verdade e à santidade. Andar na luz é fazer da prática da verdade um hábito na sua vida. Entendeu? Andar na luz é você fazer da prática da verdade, a obediência à verdade, um hábito na sua vida. É fazer da santidade a marca principal. Não sei se você consegue entender isso. Fazer da santidade a sua marca principal. É fazer da santidade o seu sinal de beleza espiritual. Já viu as pessoas falarem disso, de um sinal de beleza? No crente, o seu sinal de beleza espiritual é a santidade. Assim como alguém é chamado de cachaceiro, porque por beber muita cachaça, ou alguém que é chamado de mentiroso, por dizer muitas mentiras, um crente é chamado de santo, por praticar a verdade de Deus. Alguém pode ser chamado de avarento, porque fica muito claro que ama o dinheiro, ama bens, ama as riquezas. Alguém pode ser chamado de imoral, porque fala imoralidades, pratica imoralidades, mas o crente é chamado de piedoso, de santo, porque ele ama a verdade e pratica a verdade. Entendeu o que significa andar na luz? Uma representação da sua vida como um todo. O crente é santo. E aí, irmãos, o que nós precisamos nos perguntar, essa é a nossa marca principal? A santidade, a piedade, a obediência à palavra de Deus? As qualidades que poderíamos dizer que temos, como eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa mansa, eu sou uma pessoa amiga, esse tipo de qualidade, elas, sim, tudo bem, você as tem, mas elas estão relacionadas com o caráter de um homem santo. Você é honesto, tudo bem, mas isso é uma honestidade santa que alguém pode dizer, ela só é honesta porque ela é uma crente. Entenderam? A santidade precisa ser a nossa marca principal, nosso sinal de beleza espiritual. Então, a primeira verdade acerca desse comportamento santo, dessa conduta santa, é que a santidade é a marca principal do crente. Segunda verdade sobre a santidade, que a santidade é um dos efeitos inevitáveis da salvação. A santidade é um dos efeitos inevitáveis da salvação. Ou seja, não tem como evitar esse efeito, esse resultado. Não dá para evitar essa santificação. A mudança na vida do crente não é apenas de endereço eterno. Quando você confia em Cristo como Salvador, a única mudança não é que você mudou o seu endereço depois da morte. Não. Antes você ia para o inferno, mas eu mudei de endereço quando eu criei em Cristo, agora eu vou para o céu. Essa mudança acontece também, mas há mudanças mais importantes do que essa, e uma delas é a mudança na sua maneira de viver. A mudança que acontece na sua maneira de viver. Acontece uma mudança de comportamento no seu dia a dia, na sua vida diária. E isso, irmãos, é mais do que um imperativo, é mais do que uma ordem, é um fato. Não é só que você é ordenado a viver na luz, não é só que você é ordenado a ser santo, sim, a Bíblia vai dar essa ordem também, mas é que é um fato que você vai viver na luz. Lá em João 8,12, Jesus disse o seguinte: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, ele não diz, não deve andar nas trevas. Está certo se ele tivesse dito assim. Mas ele disse como um fato: quem me segue não andará nas trevas. É fato que quem segue a Jesus não vai viver na prática do pecado. É fato que quem vai seguir a Jesus vai viver em santidade.
Também porque a vida de um crente é uma vida habitada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo passou a habitar no crente e capacita esse crente a viver em obediência à palavra de Deus, à verdade de Deus. Aquela fé verdadeira que você teve em Cristo, ela ressuscita você espiritualmente para você andar em novidade de vida. São os ensinos das Escrituras. Romanos 8:4 diz: não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Estabelecendo um fato. Não é só que não devemos andar segundo a carne, mas é o que vai acontecer na nossa vida. Nós vamos sim andar no Espírito. O que estou querendo dizer, irmãos, é que sim, a Bíblia ordena para agirmos, para sermos santos, e passa essa responsabilidade de santidade para nós. É nossa responsabilidade sermos santos. Paulo disse lá em Filipenses 2:12, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É nossa responsabilidade, com grande temor, buscar a santidade. Mas, por outro lado, e esse aqui que é o bom, o gostoso dessa doutrina da santificação, é que a Bíblia garante que o povo de Deus vai ser santo. A Bíblia garante que o povo de Deus vai ser santo, apresentando a santidade como um fato, uma realidade na vida do crente. A Bíblia garante que os salvos serão santos na sua maneira de viver. Por exemplo, Efésios 2:10, abra sua Bíblia lá. Efésios 2:10. Efésios 2, capítulo 2, verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Todas essas expressões aqui se referem à salvação, ao fato que pela fé, pela graça, mencionada no versículo 8, você se tornou uma nova criatura em Cristo, e se tornou uma nova criatura em Cristo, foi criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus determinou que você seria salvo pela fé, pela graça, e determinou também como você iria viver depois de ser abençoado por essa fé e por essa graça. Você iria andar na prática de boas obras que Ele, Deus, já tinha determinado antes como é que você deveria viver. E você vai viver, porque você é uma nova criatura. 2 Coríntios 5:17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas devem passar. Não é assim que diz. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. É uma nova natureza, com uma nova disposição, com uma nova maneira de viver. E se não está claro isso ainda para você, que é fato que o salvo vai ser santo, por favor, volte a 1 João, agora capítulo 3, versículo 9. 1 João 3, verso 9. 1 João 3, verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus, essa é uma outra maneira para criado em Cristo Jesus, outra maneira para estar em Cristo, nascido de Deus, nasceu de novo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, e aqui não pode, não no sentido de dever, não pode no sentido de que não deve viver pecando, é poder no sentido de capacidade. Esse que é nascido de Deus não tem a capacidade de viver pecando, porque é nascido de Deus, final do versículo diz. Vocês estão entendendo? É fato que o verdadeiro crente, ele vai ser santo. São garantias que a palavra de Deus nos dá.
Jesus Cristo disse, lá no capítulo 15, versículo 5 de João, quem permanece em mim e eu nele, isso descreve um crente, um salvo, um discípulo de Jesus, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Eu gosto de fazer essas observações. Jesus não disse, ele tem que dar muito fruto. Ele disse como uma garantia, ele dá muito fruto. Se eu permaneço nele e ele em mim, isso descreve um discípulo dele, um servo dele, esse dá muito fruto. Garantias de que a santidade será um fato. Há um poder de Deus trabalhando na vida do crente para que ele ande em santidade, para que ele viva na luz. Isso significa que o crente não peca? Não. Pelo que nós vimos na semana passada, obviamente que não. Embora o crente ainda seja capaz de pecar, e isso é diferente de ser capaz de continuar pecando, de permanecer na prática de um pecado. Então, embora o crente ainda seja capaz de pecar e peque, mas o pecado não é a sua característica principal, não é a característica principal na sua vida. O padrão geral no dia a dia de um crente são ações, atitudes que agradam a Deus. Todas essas coisas é para a gente estar ouvindo e já ir examinando as nossas vidas. O padrão geral no dia a dia de um crente são ações, atitudes que agradam a Deus. Ele peca, sim, ele peca, mas o que predomina na vida dele não é o pecado, o que predomina na vida dele não é a desobediência a Deus. Nós conseguimos enxergar os pecados, mas o que predomina mais na vida de um crente é a sua obediência a Deus. É como essas paredes aqui. Você vai olhar e você vai encontrar manchas nela. Você vai encontrar manchas em algum lugar. Mas o que predomina é a cor e não as manchas. Quando você olha, o que ressalta aos seus olhos não são as manchas, embora haja as manchas, defeitos, mas o que predomina é essa cor amarela. Assim também você vai encontrar manchas de pecado na vida do crente, mas o que predomina é a sua santidade, sua vida de obediência a Deus. Porque a salvação produz santificação. Você foi salvo para ser santo. Paulo disse lá em Efésios 1:4, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu, antes de ter criado qualquer coisa, Ele nos escolheu em Cristo para sermos santos, irrepreensíveis diante dele. Ou seja, você foi eleito e salvo para ser santo. Então, se você é um salvo, se você crê realmente em Jesus como seu Salvador, você é santo, é piedoso. Você tem esse sinal de beleza espiritual, a santidade. Você é santo pela obediência à palavra de Deus. Então, pense bem, por favor, pense bem. Você vê santidade na sua vida? Se você for olhar o geral na sua vida, o que é que predomina mais? Pecados ou obediência a Deus? O que predomina na sua vida? Vamos colocar de lado a fé que nós confessamos ter, para nós examinarmos a nossa maneira de viver. E depois juntarmos as duas coisas, para vermos se a fé que nós dizemos ter, ela é sustentada pela maneira como nós vivemos. Se depois de examinarmos a maneira como nós vivemos, nós ainda podemos nos colocar de pé diante das pessoas e dizer, eu sou sim um discípulo de Cristo, eu sou sim um servo de Cristo, olha aqui as provas que há na minha vida. Pense bem. Terceira verdade que gostaria de dizer sobre essa conduta santa, esse comportamento santo, é que a santidade é para ser algo intenso na vida do crente. A santidade é para ser algo intenso, forte na vida do crente. Voltando de novo a 1 João, capítulo 1, versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz.
Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz. Irmãos, quem é o nosso padrão de santidade? Quem é o nosso padrão de santidade? É para andarmos na luz como quem? É para andarmos na luz como quem? Se, porém, andarmos na luz como Ele, quem está na luz? Versículo 5. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se, porém, andarmos na luz como Deus está na luz. O que eu quero que você perceba aqui é que o nosso padrão de santidade é do mais alto nível. Deus não trouxe para nós um padrão inferior de santidade para que a gente pudesse, então, olhar para esse padrão e irmos por esse. Nós temos o objetivo, o alvo que nos é dado, é de chegarmos ao padrão máximo de santidade, que é o próprio Deus. Devemos andar na luz como Ele, Deus, está na luz. Nós devemos olhar para alguns irmãos e tentarmos imitar a santidade desses irmãos, como Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, como o autor de Hebreus também disse, para você imitar a fé dos seus guias. Nós devemos olhar para esses irmãos e imitar o exemplo de santidade deles. Tudo bem, podemos fazer isso, mas ainda não teremos chegado no nosso alvo, quando nós chegarmos no nível de Paulo. Não teremos chegado ainda no nosso alvo, quando nós chegarmos no nível de santidade dos nossos guias, não. Seria apenas uma estrela tentando imitar o brilho da estrela vizinha. O nosso foco maior é brilharmos tanto quanto o sol, a estrela de uma grandeza maior. O nosso foco maior é brilharmos tanto quanto Deus. Ou seja, o nosso padrão de santidade é o próprio Deus. Isso, irmãos, indica para nós que pelo menos, nós devemos andar em santidade da forma mais intensa, mais forte possível. Se o nosso padrão de santidade é o próprio Deus, isso exige de nós esforço, empenho, ação vigorosa para sermos tão santos quanto Deus, ou como Ele quer que nós sejamos. A nossa santidade tem que ser intensa. Somos uma brasa de santidade, então nós temos que brilhar e esquentar o máximo que pudermos. O nosso objetivo é atingirmos a temperatura de Deus. Vocês estão entendendo isso? Esse nível que nós temos que alcançar, porque Deus estabelece para nós. E para isso nós não podemos ser mesquinhos em nossos esforços pela santidade. Nós não podemos ser preguiçosos na nossa vida como cristãos. Nós não podemos deixar de fazer certas coisas por qualquer coisa. Na academia, existe lá exercícios que você pode fazer para ajudar a aumentar os seus músculos, né? Desenvolver melhor os seus músculos. Na academia espiritual, há também exercícios que nos ajudam a crescer em santidade. Então, se nós queremos crescer em santidade, sermos intensos em santidade, nós temos que nos empenhar nessas atividades. Então, deixe-me lhe perguntar acerca de algumas atividades que nos ajudam a crescermos em santidade. Você tem se esforçado com a palavra de Deus? Ou melhor, você tem se esforçado com a sua Bíblia? Se esforçado com a sua Bíblia, eu pergunto de você ter tempo com a sua Bíblia. Você tem bebido bastante leite, comido bastante carne da palavra de Deus, que lhe dá nutrientes para sustentar a sua vida espiritual? Você tem vigiado e orado
o bastante para não cair em tentação. Foi isso que Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. E todas as coisas da nossa vida que devem ser feitas para a glória de Deus, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Você tem feito todas as coisas na sua vida lembrando disso? Eu tenho que fazer o melhor, eu tenho que fazer bem, porque eu devo agradar a Deus. A quem você está evangelizando? Homens, senhoras, mais jovens e mais velhas, rapazes, moças, a quem você está evangelizando? Você sabia que evangelizar é bom para a santidade? É bom para crescer em santidade? Você tem feito esforço para administrar bem o seu tempo, o seu dinheiro? Essas coisas também têm a ver com santidade, são atividades que nos fazem crescer espiritualmente, sermos bons mordomos do tempo e do nosso dinheiro. Você tem sido um servo? Um servo. Na sua casa, para sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos. Um servo para os seus pais. Um servo para o seu cônjuge. Você tem sido um servo na igreja, para os irmãos? E o que você tem feito em casa ou na igreja? Você tem feito com empenho, você tem feito com alegria, para agradar a Deus, com esse objetivo de glorificar a Deus? E sobre todas essas perguntas, irmãos, você tem o desejo de melhorar na sua vida como um crente, como um cristão? Você tem desejo de melhorar e procura meios de melhorar? Naquilo que você faz, que você entende, isso aqui eu faço para agradar a Deus, você tem esse desejo de ser mais intenso, de fazer com mais habilidade, de fazer com mais maestria esse seu serviço para o Senhor? Eu quero que nós entendamos que a nossa santidade precisa ser intensa, porque Deus é o nosso padrão. A santidade de Deus é a razão para nós vivermos em santidade intensa. Quem não contempla a santidade de Deus aqui pela Bíblia, porque é aqui que nós vamos aprender sobre a santidade de Deus, quem não contempla a santidade de Deus aqui, não tem o menor desejo de ser santo. E é tudo baboseira, isso que esse pastor aí está falando. Isso para pessoas que não estão nem aí para a Bíblia, elas pensam assim. Por isso, nós precisamos fazer um caminho contrário, buscarmos conhecer mais Deus nas Escrituras, experimentarmos mais e mais da sua santidade. Vocês já viram que nos períodos de inverno, quando tem aqueles insetos e as lâmpadas estão acesas, os insetos são atraídos pela lâmpada? Pois bem, vamos, como esses insetos, nos deixar ser atraídos pela santidade de Deus, andarmos mais perto de Deus. Lembre também de Eva. Eva, ela olhou para a árvore do conhecimento do bem e do mal, e ela passou a desejar fortemente daquele fruto, até que ela foi lá e comeu. É um exemplo negativo, mas pensando de forma positiva, eu acredito que se nós observarmos calmamente, olharmos calmamente para a santidade de Deus, como se fosse esse fruto que nós temos o direito, a permissão para comer, se nós olharmos calmamente para esse fruto, como revelado na Bíblia, nós também vamos desejar fortemente esse fruto e vamos tomar dele e comer, e a gente vai ver os benefícios disso, as bênçãos disso. E se nós fizermos isso, irmãos, se desejarmos realmente a santidade de Deus, se desejarmos uma santidade mais intensa, nós vamos fazer uma oração como essa daqui, do rei Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável.
Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Uma santidade intensa. 1 Pedro 1,15, lá ele diz, pelo contrário, segundo é santo, aquele que vos chamou, foi Deus que nos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, em cada área da nossa vida, em cada área da nossa conduta, temos que ser santos. Não podemos separar as alas da nossa vida, as áreas da nossa vida em que nós podemos ser uma pessoa comum. Essa aqui eu tenho que ser santo. Essa daqui eu não preciso ser tão santo, não preciso me importar muito com isso. Mas nessa daqui eu tenho que ser santo. Tornai-vos vós mesmos, santos vós mesmos em todo o vosso procedimento. 1 Pedro 1,15. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. A santidade é isso, na prática. Buscarmos imitar a Deus na nossa maneira de viver. Vivermos de uma forma intensa a santidade, porque queremos atingir o padrão de Deus. Vivermos de forma intensa, perto de Deus. A prova de que alguém tem comunhão com Deus é que a vida desta pessoa tem como característica principal, é marcada pela santidade. Uma santidade intensa, ele busca essa intensidade. Porque ele tem o desejo de conhecer mais a verdade de Deus. E tem o desejo de praticar mais a verdade de Deus. É isso. É isso. Sem segredos. É isso. Enfim, para terminarmos, o verdadeiro crente, como nós vimos, é marcado pela coerência entre fé e prática. E é marcado por uma conduta santa. O crente anda na luz da verdade e da santidade de Deus. Essas duas marcas são as provas de que ele realmente tem comunhão com Deus. São as marcas de que ele tem a salvação. Então, sendo bem honesto com nós mesmos, né, cada um fazendo essa avaliação pessoal, você encontra isso na sua vida? Coerência e conduta santa. Você encontra coerência entre a sua fé e a sua prática, com a coerência e conduta santa? Encontra? Não responda. Essa é uma pergunta entre você e Deus. Se você andar em santidade, você vai experimentar coisas boas, as bênçãos da santificação. Se você andar em santidade, você vai experimentar as bênçãos disso. O versículo 7 diz assim: se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Esse versículo ele traz para nós algumas bênçãos, benefícios de andarmos na luz. E é sobre esses benefícios vão ser parte que nós vamos ver no próximo domingo, se Deus quiser. Por enquanto, fica o encorajamento para nós buscarmos ter esse sinal de beleza espiritual, uma santidade intensa. Oremos. Maravilhoso Pai, nosso Deus santo, cria em nós, ó Deus, um coração puro e desejoso de crescer mais em santidade. Cria em nós um coração que te almeja, um coração que se alegra em aprender do Senhor, um coração que se regozija em ouvir as tuas verdades, um coração que lamenta quando peca contra ti, um coração que chora pelos seus pecados. Cria em nós, ó Deus,
um coração disposto a se esforçar em busca de andar na luz, como o Senhor está na luz. Que assim seja o nosso coração, o coração dos teus servos, em nome de Cristo. Amém.